dentro do item listas no MailChimp, onde eu tenho duas listas que já foram criadas durante os vídeos anteriores da playlist do Mestre Chimpeiro. E para a gente começar a falar dos grupos, vamos entrar aqui em uma das listas, clicando no nome. E aqui nesse item do menu, para gerenciar os usuários, a gente tem a opção Grupos. Então, o próprio MailChimp já fala aqui que os grupos você pode categorizar os seus usuários ou contatos com os seus interesses e preferências. E depois você pode trabalhar com esses grupos para criar os segmentos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o próximo vídeo da playlist é sobre segmentos e eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder ter acesso. Mas eu sugiro fortemente que você veja primeiro esse vídeo sobre os grupos, porque depois, quando for criar os segmentos, é bom você já ter os seus grupos criados, porque você utiliza os grupos para trabalhar com os segmentos. Mas o foco hoje aqui são os grupos. Então, você pode criar os grupos de duas formas, através das listas ou através dos formulários, que são os Sign Up Forms. Eu vou começar aqui por dentro da lista, eu estou dentro de uma lista, que é a lista Dicas do Mestre Chimpeiro. Então, nesse botão Create Groups, você pode criar os grupos. Clicando aqui, ele já abre uma opção inicial. Eu vou falar melhor sobre isso aqui no final, que são as configurações extras, mas basicamente é o seguinte, você tem 4 opções na hora de criar um grupo. Você pode criar um grupo onde as pessoas, na hora de se cadastrar, vão selecionar através de checkbox, ou as pessoas também vão selecionar em que grupo elas querem entrar a partir de radio buttons, onde a pessoa escolhe somente um. Nesse de cima, checkbox, ele pode escolher mais do que um. O drop-down é basicamente como funciona o radio buttons, também uma opção só que tem um menu para a pessoa clicar e aí abre as opções. E essa última opção é para não mostrar os grupos nos formulários. Nesse caso aqui, que a gente vai falar sobre assuntos de interesse, o grupo vai ser sobre isso, vamos manter aqui esse checkbox para os grupos aparecerem no seu formulário de contato. Então, primeira coisa a se fazer é dar um título para o grupo, certo? Então, o grupo eu vou chamar de assuntos de interesse. E aí, dentro desse título do grupo, você vai dar as opções dentro do grupo. Então, quais são os assuntos de interesse? No meu caso, eu posso colocar marketing de conteúdo, copywriting e ferramentas. Então, o grupo vai ser assuntos de interesse com essas 3 opções. Clicou em salvar. Ele já te dá a opção de importar, se você tiver um CSV com alguns contatos, você pode importar direto para esse grupo que você criou. Isso é legal para quando você tem algum evento externo, alguma coisa que gerou, algum evento que gerou uma lista de pessoas, por exemplo, evento do dia tal. Aí você pode importar as pessoas para esse grupo. Logicamente, você teria que ter criado o grupo com o nome do evento e a data do evento. Mas por agora é isso. Então a gente tem aqui o grupo Assuntos de Interesse, que é um formato checkbox. E se você clicar aqui em View Groups, você tem as opções dentro do grupo. Daqui você pode importar diretamente para cada uma dessas opções dentro do grupo, ou até enviar uma campanha somente para esses grupos. Legal, então esse é um formato para você, esse é um caminho para você criar os grupos. Eu vou voltar então agora para os grupos e vou criar um novo grupo. Esse novo grupo eu não quero que apareça para os usuários no formulário. Por quê? Eu vou criar um grupo para categorizar os usuários conforme eles baixam os meus materiais gratuitos. Então eu tenho um e-book 7 dicas MailChimp,
Estou simulando aqui, tá? Um outro e-book tutorial avançado e um outro e-book, o guia completo. Então, lembrando, esse grupo não vai aparecer no meu formulário e eu mesmo vou gerenciar os usuários dentro desse grupo. Done for now. Agora eu tenho dois grupos. Então, um grupo que são os materiais gratuitos, que ele está hidden, ou seja, ele está escondido, e o outro, assuntos de interesse, que está no modelo checkboxes, onde indica que esses grupos, né, esse grupo aparece lá no formulário. Quando eu digo formulário, eu digo que aqui em Sign Up Forms e General Forms, nesse primeiro momento, ó, ele mostra a URL para você acessar. Então eu vou copiar esse link e abrir uma nova aba para colá-lo e a gente visualizar o formulário dessa lista. Olha, tá aqui. O grupo que eu criei chamado Assuntos de Interesse, ele está aparecendo aqui, porque eu selecionei a opção Checkbox e não o Hidden, que é o que está escondido, que é outro grupo falando sobre os materiais gratuitos. Então aqui a pessoa, quando se cadastra, ela pode indicar que tipo de assunto ela tem mais interesse na hora de se cadastrar. Ok? Vamos voltar aqui para as listas. Eu vou simular o seguinte. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter listas para oferecer os meus materiais gratuitos e eu movimento esses contatos para a minha lista principal de dicas, que é através da qual eu faço um relacionamento. Mas eu quero continuar sabendo que esse usuário, dentro da lista de dicas, já baixou algum dos meus materiais gratuitos. Então vamos entrar aqui nesse exemplo do e-book 7 dicas. Tem um contato aqui de exemplo. Você pode selecionar o contato ou até exportar a lista inteira. No caso, como você pode ter mais e-mails, eu vou simular como se eu tivesse mais e-mails aqui e vou importar a lista. Desculpa, eu vou exportar a lista inteira. Então, eu já tinha feito um teste antes aqui para exportar. Ele te joga para essa área e você clica aqui nesse botão para exportar como um arquivo CSV. Como você pode ver aqui, ele exporta como um zip e dentro desse zip tem um arquivo CSV. Agora a gente volta para as listas e vamos para a lista de dicas. Dentro de dicas, não tem nenhum usuário, eu vou em grupos e materiais gratuitos. Agora, o que eu vou fazer? Eu exportei os meus contatos da lista do e-book 7 dicas. E agora eu quero trazer esses usuários para essa lista principal de dicas do Mestre Chimpeiro. Então eu venho para a opção do grupo aqui que eu quero importar e clico aqui nessa opção Import To. Aqui ele já vai me dar a opção que eu usei recentemente, mas se não, você vai selecionar a opção CSV para fazer a importação. Clique em Next e agora busca o seu arquivo CSV. Depois de você ter descompactado, né, você fez o download dele .zip, você tem que abrir esse arquivo e descompactar para você poder selecionar aqui o arquivo CSV. Então você pega esse arquivo CSV, seleciona, tem esse questionamento aqui que ele está dizendo, caso você importe muitos usuários, você pode ultrapassar o limite do plano gratuito. Então tem que ficar atento, tem um limite de 2.000 contatos, mas aqui eu não preciso me preocupar. Dou um checkbox e clico em Next. O que acontece aqui? Eu já fiz um vídeo sobre como importar usuários. Eu vou deixar um link aqui também, caso você não tenha visto. Mas aqui ele vai validando, o MailChimp vai validando cada um dos campos que você está importando. Então ele mostra aqui, Fernando, o que é? É um nome. Ele já me dá aqui, ele já seleciona. Então eu clico em salvar. Ele vai para o próximo. Tanuri, sobrenome. Clico em salvar. E-mail, também ok, salvar. Agora ele está dizendo Member Rating. Ele não tem uma opção aqui para isso. Então eu vou pular, clicando aqui em Skip.
Ele já tem outras opções aqui também. Horário de cadastro. Sempre que ele já dá um azulzinho aqui, eu vou dando save, 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 save. Latitude, ele não marcou nada, não tem essa opção. Então eu vou pular. Ele já pula outras também automaticamente. E por fim, notas, também não tem nenhuma opção. Eu vou pular. Agora a gente pode clicar em Next. Bom, estamos prestes a importar 7 colunas, que são essas 7 aqui, nome, sobrenome, e-mail e algumas outras informações que vêm junto com o contato. Eu quero que essa lista, né, no caso um contato que eu tenho, seja importado como um cadastro. Essa opção já vem selecionada. E aqui embaixo eu tenho os grupos. E como eu fiz a importação já a partir desse grupo, ele já vem selecionado. Então eu quero que esses usuários sejam importados já com essa marcação do e-book 7 dicas dentro do grupo materiais gratuitos. Então clico aqui em Import. Pronto. Então agora, dentro da lista Dicas do Mestre Chimpeiro, eu também tenho esse contato que eu acabei de importar da outra lista, que é essa lista do e-book. E esse contato já está marcado com essa opção dentro de materiais gratuitos, que é o e-book 7 dicas do MailChimp. Muito interessante, não é? Então é assim que eu faço para organizar os meus contatos. Eu tenho várias listas. Deixa eu clicar aqui em listas. Assim como essa lista de e-book, eu tenho várias listas de outros materiais gratuitos. E eu crio uma rotina de fazer sempre antes de enviar campanhas, eu exporto os contatos e importo os contatos para dentro da minha lista principal, colocando dentro do determinado grupo, que seja material gratuito, 7 dicas do e-book, tutorial avançado ou guia completo. Isso vai depender dos nomes dos seus materiais gratuitos.